Boa noite. Que bom te ver aqui. Você pode se colocar de pé. Essa noite eu te convido a ser ousado e dizer: se o mar está na minha frente e não tem como eu passar por esse mar, o meu Deus, que é todo poderoso, vai abrir o caminho e eu passarei. Só que a gente tem que passar pulando e dançando, não é mesmo? Porque se a gente está passando no meio de um mar, o milagre está à nossa frente, a gente precisa agir de acordo, certo? Então eu te convido a deixar sua vergonha de lado. Se você quiser erguer sua mão, bater palma, pular, gritar, você está na casa do seu Pai. Fique à vontade. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Diga com autoridade, então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor,
levantamos a nossa voz para dizer que nós vamos vencer no deserto, nós vamos atravessar o deserto na força do braço do Senhor Jesus, aquele que nos sustenta com a sua graça, e é com essa alegria, esse entusiasmo, é com essa força de espírito, de alma, que nós declaramos a nossa fé. Nós vamos atravessar o nosso deserto pulando e dançando, porque o Deus que está conosco não nos deixa só, não nos desampara e nos enche com a sua força para passarmos por Ele. Assim nós adoramos o nome de Jesus nesse lugar. Amém. Amém, que bom que você está aqui essa noite, que o Senhor Jesus possa ministrar profundamente seu coração e a sua vida. E eu queria que você, antes de se assentar, olhasse para alguém que estivesse perto de você e pudesse dizer: pule no seu deserto, dance no seu deserto, tenha força no seu deserto, não desanime, não pare, continue na sua caminhada. E você que nos assiste pela internet, pule, dance, cante no seu deserto, porque Ele já está transformando em mananciais no nome do Senhor Jesus. Aí você pode se assentar, por gentileza. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão voltando depois de um longo período de quarentena, outros que estão nos visitando talvez pela primeira vez, a convite de alguém. Nós ficamos honrados em receber vocês, em receber sua família aqui nessa noite, nesse lugar. Sinta muito à vontade e muito bem acolhido aqui, apesar dessa distância social. Deixa eu dar alguns avisos para a igreja, relacionado ao que nós estamos preparando para essa semana. Nós temos uma série de mensagens aos domingos que fala sobre a família. Essa mensagem tem por título Cuidando da Família, mas nós aprofundamos todos os domingos no Cuidando da Família em tempos de pandemia, que é na quinta-feira às 20 horas, num sistema online. Se você quer aprofundar o tema, esse domingo nós vamos falar sobre os papéis dentro da família. Nós vamos falar sobre pais, filhos, marido, mulher, o papel de cada um, o princípio estabelecido, onde as fronteiras têm sido atravessadas e os papéis têm sido muitas vezes invertidos. Se você quer saber qual é o princípio da família, o que se espera de um pai e o que ele produz na família com o seu caráter alinhado, o que se espera de uma mãe, o que produz uma mãe dentro do seu papel correspondente, os filhos, a relação paternal, tudo isso nós vamos falar nessa quinta-feira para aprofundar o que nós ministramos no domingo, que foi sobre a prioridade da família. Deus em primeiro lugar, depois o casal, depois os filhos, depois os sonhos, os projetos, o trabalho, e depois assim a gente vai construindo nossa escala de prioridade. Cada coisa no seu lugar, fica muito bem organizado e é do jeito que Deus preparou que a família fosse. Então quinta-feira às 20 horas, cuidando da família em tempos de pandemia, os papéis dentro da família. A gente vai falar por cerca de 1 hora sobre esse assunto e temos material. Você vai entrar no Facebook da igreja e vai baixar o material para você poder acompanhar todos os destaques lá, tudo prontinho para você, para facilitar o aprendizado nessa semana, tá joia? Outro aviso também é que nós estamos nessa última semana para você dar o seu nome para se inscrever para o nosso curso de liderança, que na verdade é autoliderança. Nós vamos falar sobre autoliderança, autodisciplina, autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, ou seja, o sistema onde a gente pode liderar nosso coração e a nossa vida dentro de meios e condições que cada vez mais a gente se sente dentro de um mar, jogado de um lado para o outro, criar estacas, âncoras para a gente poder decidir bem. Então nessa semana você tem a última oportunidade de fazer sua inscrição, para a gente enviar o código para você entrar no Google Classroom, assistir o vídeo, ter o material e responder um comentário simples sobre o que você achou daquela palavra ou daquela disciplina, tá joia? E por fim, se você é membro da igreja, você tem um compromisso conosco dia 8 de novembro, nós chamamos isso de Assembleia da Igreja. Bom, a Assembleia da Igreja acontece uma vez ao ano de maneira ordinária, ou seja, todo ano a gente faz essa Assembleia para mostrar as questões financeiras da igreja, o que entrou, o que saiu e como saiu. Essa é diferente, essa é extraordinária, porque é para eleição de oficiais, o que significa que você que é membro da igreja, você é responsável por eleger quem será seu representante aqui na igreja como presbítero e quem será seu representante aqui na igreja como diácono e diaconisa na ação social da igreja. Os presbíteros cuidam na parte administrativa pastoral, os diáconos cuidam da parte organizacional e ação social. Então esses dois oficiais, você é quem escolhe, assim no mesmo sistema que vai acontecer na eleição municipal, que nós precisamos, aliás, ter muita coerência e consciência para votar. Você também vai votar aqui na nossa igreja nos seus oficiais, tá joia? Você vai poder votar em 9 presbíteros e 16 diáconos, e todas as cédulas estarão preparadinhas aí. No domingo, no dia 8, vai ser assim: você vem no domingo de manhã para participar do culto, você vai assinar a lista de presença, você que é membro, o culto vai acontecer normalmente. O único momento que vai ser diferente é que você vai trazer a sua cédula e depositar na urna num determinado momento do culto.
depositou a sua cédula, está feito o seu voto, seu nome está registrado, e aí o dia todo nós ficaremos abertos, a igreja para você votar. Você que não vem no culto, você que é do grupo de risco, vai poder votar na nossa cabina de votação o dia todo aqui na igreja, que vai ficar aberto. E você que não pode nem descer do carro, que é do grupo de risco, nós vamos ter o drive-thru para você poder fazer a sua votação dentro do seu carro, com a urna ali bem próximo de você, no conforto e na segurança que você precisa, tá bom? Tudo isso para o maior número de pessoas poder participar da eleição dos nossos oficiais. E domingo à noite a gente encerra. Quem vem para o culto domingo à noite, assina a lista de presença, pega a sua cédula, vota, e ao final do culto nós estaremos transmitindo o resultado das nossas eleições, tá joia? Então se prepare, não marque nenhum compromisso. Dia 8 de novembro você precisa estar aqui em algum horário para poder votar aqui na nossa comunidade, escolher os seus oficiais, e nós esperamos pela sua participação. Participação também que nós queremos ter na política da nossa cidade. Vocês sabem que o pastor Denis, ele é muito rigoroso em relação ao seu nome ser cogitado para ocupar cargos políticos. Não é o meu papel, não é o meu chamado, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu fui chamado para fazer. Então nunca você vai ver nem como secretário, nem como vereador, nem como prefeito de uma cidade. Mas isso não significa que eu não apoie pessoas entrando na Câmara, pessoas entrando no gabinete, e a gente não ore por isso. E na nossa igreja nós temos muitos candidatos a vereadores, e muitas pessoas que podem ocupar cargos de confiança e de secretarias na nossa prefeitura. Então nós estamos orando pelas eleições de Sertanópolis. E se você é membro da igreja, nós já selecionamos alguns, tá, irmãos? Que nós já sabemos que são candidatos. Se você é membro da igreja, membro, não é frequentador, não é visitante, porque em tempo de eleição enche de frequentador candidato, tá? Você é membro da igreja, nós queremos conversar com você. Você é candidato a vereador, é membro da IPEI de Sertanópolis, nós queremos conversar com você. Dê o seu nome na secretaria, ou me avise pelo meu celular mesmo, fala: pastor, eu sou. Nós temos, se eu não me engano, 6 ou 7 que nós levantamos na reunião do conselho, pegando pela lista, mas a gente não quer ser injusto e talvez alguém que a gente não saiba não ser chamado para essa reunião. É muito importante, porque ali nós vamos conversar alguma coisa sobre o papel de um discípulo de Cristo dentro da política. Então, se você é vereador, candidato a vereador da nossa igreja, por favor, nos lembre, nos avise para a gente poder conversar com você sobre isso. A nossa participação tem que ser consciente, inteligente, e eu digo para você, se qualquer pessoa trocar o seu voto em favor de benefício, rejeite. Porque a corrupção não está lá em cima, a corrupção está na base. Só tem os corruptos porque tem os corruptíveis. Se você entrar nessa dança e nessa ciranda, nosso país nunca vai melhorar. Se você troca o seu voto por um tanque de gasolina, ou se você troca o seu voto por uma cesta básica, ou por R$150, ou por um vale-compra, você é tão corrupto quanto o seu político que você escolheu. Então não seja corrupto, não seja corruptível. Vote consciente, vote em quem não compra o seu voto, vote em quem tem posição política definida, e vote em quem tem caráter para estar representando a gente e a nossa voz naquele lugar, tá joia? Muito mais do que um rostinho bonito, muito mais do que um currículo bonito, é uma pessoa que vai fazer a diferença para a nossa cidade e vai pensar no povo de Sertanópolis. Não vai pensar no povo evangélico não, vai pensar no povo de Sertanópolis. A gente não quer eleger ninguém para pensar o evangelho, porque nós temos Deus para nos defender. Nós queremos alguém lá que pense em Sertanópolis, em todas as áreas, das mulheres, às crianças, aos idosos, a todos. Isso é o nosso papel. Você que está na sua casa, é a nossa consciência de votação, o direito mais lindo que nós temos de eleger as pessoas que nós confiamos. Não negocie isso de jeito nenhum. E se você é candidato à nossa igreja, há uma grande expectativa sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem os valores de Cristo. E se você tem os valores de Cristo, a coisa vai apertar mais para o seu lado, porque é muito mais difícil ser um cristão no meio da política, e a gente sabe disso. Por isso nós vamos orar por você, clamar a Deus, e se você entrar lá, nós temos a certeza que Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida, se você permitir, tá bom? Então não deixe de nos lembrar quem é você, para a gente reunir e alinhar tudo isso e podermos fazer isso juntos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé, minhas irmãs? Eu quero louvar a Deus pela sua participação em todas as esferas, né? Você tem participado como membro da igreja, como cidadão em Sertanópolis, e agora como contribuinte do reino. E se você veio preparado hoje para entregar dízimos e ofertas, faça isso com alegria, porque nós não temos outro jeito de fazer isso. A gente só pode fazer pulando e dançando, a gente só pode fazer alegre. Você está em dúvida em dar o seu dinheiro aqui na frente, você está com remorso de fazer isso,
Você está triste em fazer isso? Guarde ele na sua carteira. Ele vai ter mais utilidade aí do que aqui. Mas se você está alegre, porque Deus tem te dado sustento, se você está feliz, porque Deus tem trazido bênção sobre você, e você pode contribuir aqui à frente, enquanto essas urnas estão aqui, e enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos entregar dízimos e as ofertas. Vamos orar? Pai, obrigado pelas mãos que doam, obrigado pelas mãos que são generosas, e aquelas que estão nas suas casas, que ainda vão fazer isso durante esse mês. O Senhor proveja para cada um, que o Senhor possa ser a bênção em cada mãos, e aquelas que têm necessidade, que o Senhor abençoe e seja a provisão, e que nós também como igreja possamos ser um instrumento do Senhor para suprir a necessidade dos aflitos, a dor dos oprimidos, e ó Deus, a fome daqueles que passam por ela. Nós oramos e pedimos, usa-nos, as nossas mãos e essa igreja em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Você veio, eu sabia que viria quando cantou. O meu coração despertou. Não tenho medo de ver sua face. Vivo estou. Você veio, eu sabia que viria.
prodígios. O que você trouxe aqui para receber o seu milagre? Se você tem só as suas mãos, eu te convido, com a sua fé, a aumentar as vasilhas, porque o Senhor, Ele vai multiplicar o azeite. Ele vai fazer coisas grandes, coisas que você nem imaginava. Oh Deus, nós clamamos nesse momento, Pai. Nós pedimos a Ti, aumenta, Senhor, o azeite. Oh, Tu és o Deus provedor, o Deus que faz, o Deus grande. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar. Oh, Pai, venha, venha, Deus. Venha, ó Deus. Creia nisso. Creia nisso. Não viva por aquilo que você vê. Viva pela sua fé. Oh Jesus, aumenta a nossa fé que é tão pequena, Pai. Nós queremos viver coisas grandes na Tua presença. Nós queremos viver o extraordinário do Senhor. Trabalha o nosso coração, aumenta a nossa fé, Jesus. Aleluia. Eu
Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, e quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. O seu socorro está chegando, ele está chegando. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aplauda esse Deus tão grandioso. Você pode se sentar, continue ligado, não deixe que nada te distraia, que eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para falar com você. Amém, amém, glória a Deus. Deus proverá, e num determinado momento a Luana disse: o seu socorro está chegando, e eu creio nisso também. Enquanto nós estamos cantando Olhe para o Alto, é para desviar os nossos olhos dos recursos humanos e visíveis e confiar nas promessas e no impossível que Deus pode fazer na nossa vida. Estamos com essa série de mensagens, Histórias e Vitórias, que tem por propósito começar sempre de trás para frente. Nós começamos da história, ou melhor, da vitória, e vamos descobrir qual é a história por detrás dela. Como eu disse a semana passada, muitas pessoas olham e invejam, ou até mesmo se mutilam emocionalmente por outras pessoas que estão numa condição, às vezes, melhores do que elas. Olham para uma situação financeira, ou por uma aquisição, ou por uma realização, e diz: o fulano nasceu com uma estrela na testa, a Beltrana já nasceu destinada a ser feliz. Mas a grande verdade é que todas as vitórias de qualquer pessoa que ela esteja vivendo agora, e que você esteja ou invejando, ou referenciando, ou até mesmo se automutilando por isso, tem uma história por detrás. Muitas vezes nós desprezamos esse contexto. Por isso que tem uma canção muito interessante do meio pentecostal que diz: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Porque o que antecede uma vitória é justamente esse processo de entrega, é esse processo de luta, é esse processo de, às vezes, sofrimento, de angústia, de dores, de dificuldades sem fim.
Por isso que não há vitória sem luta. Então, nada mais pedagógico de a gente começar a nossa mensagem hoje de trás para frente. Vamos olhar aquilo que está evidente, a vitória, a conquista, o que todos nós queremos, o que todos nós estamos desejando, e o que nós viemos buscar aqui essa noite, a vitória de Deus na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Mas vamos também ver a história que Deus exige também por trás desse conceito de vitória. O texto que eu escolhi hoje é de um personagem muito conhecido chamado Gideão. Talvez você já conheça, a história dele está registrada em Juízes, capítulo de número 6, e também no capítulo de número 7, e você depois pode ler na íntegra essa história fantástica. Você vai demorar apenas 15 minutos para conhecer toda a história de Gideão na Bíblia. Vamos lá, começando de trás para frente, vamos olhar a vitória. Como é que foi a vitória de Gideão? Olha que texto bonito. Assim, o exército dos midianitas, o exército da cidade ou da terra de Midian, foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. A terra teve paz 40 anos e o exército nem levantou a cabeça para tentar fazer uma ofensiva contra os israelitas. Quem não quer uma vitória dessa? Quem não quer o inimigo subjugado? Quem não quer o inimigo destruído? Quem não quer o inimigo humilhado? Quem não quer esse quadro, esse cenário desenvolvido na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas suas lutas interiores? Eu quero vencer meu inimigo, eu quero colocá-lo prostrado, eu quero que ele nem ouse levantar a cabeça diante da minha presença, porque eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. E eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida, pode fazer isso na nossa vida, colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, como ele já está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para isso, a gente precisa conhecer a história. Vamos lá do começo. Por que que o povo de Israel venceu uma batalha contra os midianitas? Por que que eles tiveram que lutar contra eles? Um povo cruel, que vinha geralmente na época do plantio, das plantações, da colheita. O povo de Israel ia lá trabalhando o solo, a semente, debaixo de sol, pouquíssima chuva, irrigando, arando, tratando. Quando chegava o momento da colheita, quem aparecia no horizonte? Não era a equipe de colheita, eram os midianitas que vinham para pisar as plantações, saquear as famílias e levar e deixar o povo de Israel pobre novamente. Por que que o povo de Israel tinha esse inimigo, esse espinho na carne, ou essa pedra no sapato, chamado de midianitas? Será que é o fato de eles serem cruéis? Será que é o fato do povo de Israel ser poderoso demais? Será que é o fato de eles terem inveja das plantações de Israel? Não tenho tanta segurança, porque se você visitar o território de Israel, não tem muita terra frutífera ou produtiva num raio de aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados. Então, não era a terra que era mais enriquecida, não. Por que será que os inimigos de Israel vinham nesse período e por que que eles afetaram Israel, especialmente na época de Gideão? Vamos dar uma olhada? Começa a história por trás da vitória em Juízes capítulo 6, que diz assim: e de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, o que era mal perante o Senhor. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas não eram fruto de uma desavença histórica. Os midianitas não eram fruto de um problema territorial, e nem era fruto de uma superpotência de exército chamado Israel que estava surgindo. Os midianitas eram fruto do próprio erro de Israel, da própria falha. Os midianitas eram o inimigo imediato por causa do erro da falha que Israel mesmo se projetou para dentro. É como se Deus dissesse para eles: vocês têm 2 caminhos. O caminho da bênção, do plantio, da colheita, obedecendo os meus caminhos e os meus preceitos, as minhas ordenanças, e vocês têm um caminho dos midianitas, da luta, da dificuldade, do sofrimento, vivendo do jeito que vocês querem viver, sem nenhum tipo de obediência. Israel escolheu a segunda opção, e mergulhou de cabeça a desobediência diante do Senhor, e eles escolheram, então, aquilo que a Bíblia até pode nos orientar, que muitas vezes nós fazemos as coisas sem imaginar as suas consequências. A gente semeia a tempestade, semeia o vento, e depois acaba colhendo a tempestade. É exatamente isso que Israel fez. Eles estavam lutando com uma desavença pelo fato de escolherem o caminho errado.
Você já parou para pensar que isso pode ser o fato de nós estarmos aqui essa noite, destruídos, desestabilizados, entristecidas, fracassadas, humilhados? Não é o fato das outras pessoas terem se aproveitado de nós em algum momento. Não é o fato de nós sermos vítimas de um sistema social que oprime e dá menos oportunidade para as pessoas. Não é o fato de a gente viver numa região ruralizada com poucas oportunidades na questão da vida profissional. Não é o fato de a gente ter escolhido a pessoa errada para se casar, no sentido de que a gente não sabia o que iria acontecer. Muitos de nós estamos vivendo uma luta tamanha, gigantesca, fruto das nossas próprias escolhas, fruto dos nossos próprios passos. E nós não temos a quem culpar, queridos. Quando isso acontece, eu quero ser bem sincero com você aqui essa noite, não adianta a gente ficar levantando o punho para o céu e ficar falando: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, onde está o Senhor nesse momento que eu tanto preciso? Senhor, o Senhor abençoa os outros, mas o Senhor tem esquecido a sua mão de ser colocada sobre mim. Deus olha e diz: não é bem assim como você está interpretando a situação, não. Tem muito mais a ver com suas escolhas, e você se plantou diante dos midianitas, você semeou o vento, agora você está colhendo a tempestade. Quantos aqui essa noite, que assiste na sua casa, que está nesse momento compartilhando conosco essa celebração, quantos se sentem dessa maneira? Sentem-se com o inimigo à espreita e sentem-se derrotados. Não porque os outros foram infiéis ou os outros tiraram vantagem, mas porque você se colocou nesse problema. É tão difícil isso, não é? Eu me coloquei nesse problema, eu entrei nisso, foi eu quem fiz as escolhas. Talvez eu não imaginava a proporção que isso fosse tomar. Era só uma mentirinha quando eu comecei a contar, era só um pouco de dinheiro quando eu comecei a mexer, era só uma amiga de trabalho quando eu comecei a conversar, era só uma saidinha à noite quando eu comecei a me envolver, era só um trago quando eu comecei a beber, era só. A gente não tinha ideia da proporção e do como isso ia se desenvolver. E muitas vezes nós somos tão infantis, tão crianças, que nós não temos o senso de causa e consequência como adultos têm. Nós vemos pessoas com 40, 50, 60 anos com a mentalidade de criança. Porque uma criança antes dos seus 4 anos, que ela não tem a idade de causa e consequência, se ela colocar fogo na sua casa, você chamá-la para uma conversa e dizer: filho, o que você fez, meu filho? Olha o estrago que você fez na casa do papai. Não tem mais quarto, não tem mais cozinha, não tem mais sala de estar, não tem nem mais garagem. Filho, você colocou fogo na casa do papai. Ele vai dizer: eu não coloquei não. Como assim, filho? Você estava aqui, eu vi você mexendo com fogo, olha isso e tal. Não, eu coloquei fogo no tapete. Ele não tem a ideia da proporção de que isso pode tomar. Por isso, muitos aqui não têm a quem culpar, queridos. Desculpe ser sincero com você. Desculpe não trazer uma palavra tão calorosa, dizer que a culpa é do seu patrão, e a culpa é do seu marido, que é uma mala sem alça. Eu até acho que você gostaria de ouvir isso, que a sua mulher é uma megera mesmo, uma pingadeira que fica lá, tem. Acho que você até queria dizer, né, que fosse justificado as suas ações, dizendo: o mundo é um lugar difícil, o mercado é uma selva. Tem gente aqui que não tem a quem culpar. O casamento vai mal porque você escolheu que fosse mal. A vida financeira vai muito mal porque você fez as escolhas na sua vida financeira. A vida espiritual está um fracasso porque você escolheu se afastar de Deus. As pessoas que se aproximaram de você, ou você se aproximou delas, estão tirando vantagem de você porque você escolheu aproximar delas. Quem você pode culpar? O povo de Israel estava num problemão potencializado, exponencial, que eles mesmos tinham se colocado. Mas o que eu acho interessante em Deus é que mesmo quando a gente se coloca em fria, mesmo quando a gente se mete nesses lugares terríveis, Ele ainda tem misericórdia de nós e vai nos buscar lá. Então o que o texto diz? O texto diz que o povo de Israel ficou tão empobrecido com a presença dos midianitas. Olha lá o que o texto diz, versículo 6 de Juízes 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu acho Deus tão lindo porque Ele escuta o clamor por socorro.
E existem situações na nossa vida que só uma profunda carência e uma profunda escassez pode fazer com que a gente volte à sobriedade. Porque enquanto a gente está dançando com dinheiro na mão, queridos, enquanto a gente está envolvido com relacionamentos que nos fazem bem e nos trazem bem-estar, enquanto a gente está cheio de energia, de vitalidade, de saúde, para que Deus? O plantio está sendo suficiente. Não existe nenhum tipo de ameaça no horizonte. Os midianitas estão a quilômetros de distância. Para que Deus? Para que buscar? Para que orar? Para que jejuar? Para que sentar a família ao redor da mesa e falar os motivos de gratidão? Para que depender de Deus, sendo que tudo está indo tão bem? Mas a causa do nosso empobrecimento muitas vezes nos leva diretamente à nossa raiz da nossa necessidade. E qual empobrecimento pode ser esse? Dos mais diversos. Tem gente que se empobreceu conjugalmente e está aqui pobre na vida conjugal. Tem muito dinheiro no banco, tem dinheiro para emprestar, tem dinheiro para fazer, tem conforto para comprar, então pode fazer a viagem que quiser, mas a vida conjugal está um fracasso, está pobre. Pobre conjugalmente. Tem gente que empobreceu familiarmente, conquistou as coisas, tem até uma segurança, mas a família está despedaçada com a prática, com a atitude e com as coisas que estão vindo. Tem gente que empobreceu emocionalmente, está cercada de pessoas, está cheio de gente, mas quando fecha a porta do quarto, é uma depressão, uma angústia, um sofrimento, uma solidão, que parece que vai sufocar e tomar goela da gente. E por causa desse empobrecimento, não pense só em termos monetários, por causa dessa escassez, nós lembramos de Deus. Isso é pedagógico. Por isso que os atos têm consequências, por isso que ações têm reações, para que a gente possa voltar à sobriedade, voltar à sanidade mental e lembrar, eu tenho um Deus que pode me ajudar. E assim, eu não sei, queridos, eu não tenho dom para ser Deus, por isso que, eu sou apenas pastor. Tem gente que confunde essa coisa. Eu sou apenas pastor, não sou Deus. Porque imagina só, uma pessoa vem para você e fala, rapaz, eu preciso de você, rapaz, eu preciso de você, rapaz, eu preciso de você. E aí você fica perto dele, você ajuda, você levanta, você empresta dinheiro, você faz, você levanta, está tudo certo. Aí o cara está no auge. Aí você chega e fala, e aí, amigão, não te conheço? E aí, amigão, não te conheço? Ô parceiro, nem sei quem é você. Aí o camarada quebra de novo. Aí ele vem até você e fala assim, rapaz, preciso de você, preciso de você. O que você faria? Por isso que eu falo que eu não tenho dom para ser Deus. Ô meu filho, é o seguinte, errar é humano, persistir no erro é burrice, já te dei a tua chance, pega as tuas coisas e cai fora daqui. Graças a Deus que Deus não é como eu, e graças a Deus que Deus não é como você, porque Deus, embora a gente faça isso com Ele o tempo todo, Deus, eu preciso de Ti, está aqui minha filha, eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento, eu sou seu amparo, eu sou seu refúgio, quando você estiver sozinho eu te carrego no colo, estou aqui com você, obrigado Senhor. Esqueceu de Deus, não te conheço, não sei quem é, não preciso te buscar. Aí o negócio aperta, o sapato fica pequeno, fala, Deus me ajuda de novo, sabe o que Deus faz? Ajuda. Por que a gente manipula um Deus tão bom como esse, queridos? Por que a gente desgasta o nosso relacionamento com um Deus tão misericordioso como esse? É porque a nossa natureza é má demais. A nossa natureza é fedida demais. Israel errou, pagou o preço e lembrou de Deus. Eu não quero te julgar aqui essa noite. Esse não é o meu papel. Eu só quero enquadrar a nossa vida. Será que a gente não é o mesmo? Erramos, falhamos feio, empobrecemos, perdemos muitas coisas na nossa vida, e agora a gente está aqui lembrando de Deus, e você ligando no YouTube para lembrar de Deus. Não estou aqui para você para julgar. Sabe por quê? Até porque o processo de vitória começa nisso. Olha o que o texto seguinte diz. Disse, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao nome do Senhor, ele deu o nome, o Senhor é paz. No meio do ataque midianita, o povo clama a Deus, e sabe o que Deus faz? Chama um homem chamado Gideão e fala, Gideão, o meu povo está clamando por mim lá, eu quero que você agora os ajude. Sabe qual foi a reação imediata de Gideão? Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que será que os midianitas estariam nos afetando tanto? Essa é a pergunta mais idiota, e está na Bíblia também, e que a gente faz o tempo todo. Se o Senhor fosse comigo, por que eu estou separado então? Mas na hora da noitada, da bagunça, não sei do que,
Aí você estava lá. E aí Deus é culpado. Se o Senhor é comigo, por que eu não tenho marido para criar os meus filhos, Senhor? Na hora da balada, pegando qualquer traste, não sei o que lá você estava fazendo a sua escolha. Agora Deus é culpado porque escolheu errado. Se o Senhor é comigo, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto na minha empresa? Na hora de fazer, soltar cheque, fazer crediário, inventar as coisas, fazer ajuste, estava lá você fazendo sozinho. Agora quebrou, Deus é o culpado. É o que Gideão está fazendo, queridos. Deus, por que tudo isso está acontecendo? Deus tem paciência também. Além de ser bondoso, Ele é muito paciente. Eu não tenho dom para ser Deus, irmãos. Ele é tão paciente que Ele nos abraça e fala assim, eu vou ajudar. Vai lá, Gideão, você é um homem valente. Aí o Gideão faz a segunda interferência. Senhor, tudo bem que o Senhor é um Deus misericordioso, mas tem muita gente mais forte que eu, com mais bíceps, tríceps, tórax, quadrúpedes. Tem gente muito melhor do que eu, mais capacitada, que pode levantar a espada. Eu sou o menor da tribo de Manassés, a minha família é mais pequenina, a gente não tem tradição de guerreiro, Senhor. E o Senhor fala assim, vai na tua força, homem covarde. Não, fala homem valente ainda. Deus é tão bom que Ele vê na gente que a gente não se enxerga. Eu não tenho dom para ser Deus, irmãos. Ele vê um valente, num acovardado, dissimulado, o Senhor é o culpado, eu não tenho força. Deus fala, vai valente. Porque embora a gente tenha feito as piores coisas da nossa vida, as piores escolhas da nossa vida, os piores defeitos que nós escolhemos consciente ou inconscientemente, é possível que a gente encontre o Deus que nos manda em paz. Isso é impressionante na Bíblia. Deus chega e fala, paz seja com você, não tenha medo. Aí o Gideão entende essa mensagem, e ele constrói um altar que chama de Jeová Shalom. É o nome mais lindo das Escrituras. Shalom significa prosperidade total, em todas as áreas da vida. É uma paz completa, não é ausência de guerra, é uma completude no ser. Eu quero dizer para você essa noite aqui, se você tem feito escolhas erradas, tomou o caminho que você não deveria, está pagando um preço alto por isso, eu quero dizer para você, não desanime, porque o Deus que é a nossa paz, Ele nos encontra mesmo nesses caminhos. Não pergunte-me por quê, porque Ele é bom, porque Ele é compassivo e misericordioso, mas mesmo que você tenha feito as piores bobagens da sua vida, ainda assim Ele se apresenta e diz para você, eu posso te mostrar a minha paz, eu posso te mostrar o meu cuidado, não importa que escolhas você fez, aonde você pisou, em que lugares você frequentou, não importa o quão suja você está, não importa o quão desfigurado você se encontra, Deus pode pegar tudo isso e falar, eu sou a sua paz, paz seja convosco. É possível que a gente encontre a paz de Deus em meio à pandemia, é possível que a gente encontre a paz de Deus em meio à nossa falência, é possível que a gente encontre a paz de Deus em meio ao divórcio, é possível que a gente encontre a paz de Deus em meio às crises emocionais, é possível que a gente encontre a paz de Deus na solidão da alma e até na depressão, porque Deus pode se apresentar a nós em qualquer momento, quando a gente se lembrar a Ele e falar, Senhor, eu preciso de ajuda. É possível, minha irmã e meu irmão, que Deus restaure, renove e recoloque as coisas no devido lugar quando você clama por socorro. E o texto continua. Deus fala para Gideão, vai lá que agora eu vou levantar um exército maravilhoso, poderoso com você. Esse exército será maravilhoso, tremendo, ousado. E vai lá, Gideão, que você vai conquistar. E aí, antes disso acontecer, Deus precisa trabalhar uma questão com Gideão. Despedace, Gideão, o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar ao Senhor, para o seu Deus. Qual era o motivo de Israel estar em guerra com Midian? Idolatria. Eles tinham se voltado aos deuses falsos, de um deles chamava Baal. Você acha que Deus vai abençoar pecado, irmãos? Você acha que Deus vai ficar colocando band-aid em uma hemorragia interna? Você acha que Deus, Ele vai trabalhar na superficialidade quando tudo dentro já está em asepsia? Como é asepsia? Não, é aquele negócio que fica todinho completamente infeccionado. Como? Asepsia. Será? Não, Deus não faz assim. Ele fala, nós vamos vencer isso, Gideão, nós vamos retomar a vida de Israel, nós vamos fazer desse lugar um lugar próspero, feliz e seguro, 40 anos de vitória, ninguém vai levantar nem a cabeça para vir contra Israel, mas antes acerta a tua conta com Deus, antes acerta o seu débito com Deus, vai aonde você caiu e restaura o que você deixou em pendência.
Vai lá e derruba o altar de Baal que está na casa do seu pai, porque esse povo aprendeu a ser idólatra e agora está clamando por mim. Eu ajudo, mas não ajudo no pecado. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta ficar aqui pedindo, clamando a Deus e falando: Senhor, me ajuda, estenda a sua mão, e continuar deliberadamente, voluntariamente no erro, no pecado. É que nem um ladrão que faz um círculo de oração com os demais criminosos, fala: Senhor, abençoe nosso assalto, Senhor, que essa noite a gente não precisa dar nenhum tiro, matar ninguém, e que a gente consiga roubar essa casa na bênção do Senhor, amém. Está lá, por exemplo, vivendo em adultério e fala: Senhor, me ajuda nesse adultério, que a minha esposa resolva de uma vez por todas ir para a casa da mãe dela, para que eu seja feliz. Não. Está lá aquele monte de coisa, não está aquele monte de coisa errada, não sei o que. O Senhor abençoa, não é dizimista, não é ofertante, não consagra o dinheiro, é uma mesquinharia, é uma avareza, e fala: Senhor, abençoa minhas finanças. Deus, não, você tem que derrubar o altar. Irmãos, Deus não abençoa o erro, Deus conserta o erro para abençoar a partir do nosso erro. Deus não faz concessão com o nosso erro, Deus não ajusta o erro para a gente ficar bem com ele. Deus diz: derrube o altar e eu te abençoo. E eu pergunto para você essa noite, com maior complacência do meu coração: qual é o altar que você precisa derrubar na sua casa? Qual é o altar que está fazendo com que os midianitas venham contra você? Qual é o altar que está fazendo uma guerra desnecessária contra os seus filhos, seu casamento, sua história, seu futuro? Qual é o altar que você precisa dar um fim de uma vez por todas? Derruba isso, destrói isso. É a mentira, é a avareza, é a pornografia, é a prostituição, é a promiscuidade, é a fofoca, é a intriga, é o ressentimento, é o rancor, é o ódio, é a vingança. Eu pergunto para você: qual é o altar que você precisa derrubar? Porque se você se colocou nisso, Deus pode te ajudar a sair, mas não sem antes despedaçar o altar de Baal e levantar um altar ao Senhor. Porque não adianta quebrar o altar de Baal e deixar o altar vazio. A palavra de Deus diz que se você expulsa o diabo da sua vida e deixa o coração vazio, a casa arrumadinha, ele vai dar uma volta por região, dá uma passeadinha, vai até ali no Taquara do Reino, dá uma chegadinha até ali na Setilha, aí de repente ele volta e fala: uau, a casa está limpa e organizada, não tem ninguém morando. Sabe o que ele faz? Galera, pode chegar, está limpo o barraco para a gente fazer a festa. Ele traz mais 7. Não adianta querer organizar a sua vida baseado apenas em preceitos de caráter e dizer: eu preciso corrigir isso. Coloque Deus, porque uma casa vazia é lugar para mais 7 malignos vir morar e destruir o caminho nosso com Deus. E aí o Deus continua, se desenvolve, vai adiante, o Gideão faz isso, derruba o altar, quebra o altar de Baal, e já começa um novo caminho diante de Deus. E aí Deus fala: agora nós vamos. Então o Gideão começa a falar: bom, toda guerra precisa ter o quê? Irmãos, o que toda guerra precisa ter? Para a gente vai exército, certo? Certo. Vamos para o exército. Chegou, já convocou o seu exército, um grande número de homens capazes para levantar a espada. Todo mundo estava querendo destruir os midianitas, todo mundo está com sede de acabar com os midianitas. Então o que acontece? Olha lá. Deus olha para o Gideão e fala: Gideão, tem bastante gente aí, né, meu filho? O Gideão bate no peito e fala: uau, Senhor, você não sabe como eu não imaginava que eu era um líder tão influente desse jeito. Quando o Senhor me chamou e eu estava malhando trigo no lagar com medo dos midianitas, eu não imaginava que todo mundo ia vir. Dá uma olhada, Senhor, 32 mil homens. De um sozinho, eu tenho 32 mil. Deus fala: uau, você está bem na fita, hein? Claro que Deus não falou assim, essa é a nova versão contextualizada. E aí Deus fala para Gideão uma palavra que eu não gostaria de ouvir: ô Gideão, eu estou olhando aqui, fazendo a conta, tem gente demais com você, meu filho. Eu imagino o Gideão: como assim? Aí ele faz uma conta rápida dos midianitas e uns blocos, né? Ele começa a fazer a parte das tropas e fala: Senhor, ali pelo menos tem uns 25 mil homens, Senhor. A gente está em 32 mil, a gente está em vantagem. Você sabe que na guerra o número maior é muito mais importante, é a chance de vitória. Deus fala: não, tem gente demais. Vai lá e fala: quem tiver com medo, volta para casa. Simples assim. Gideão foi, eu imagino que ele deve ter ido um pouco contrariado, e fala: pessoal, é o seguinte, tem alguém aqui que quer cuidar da casa? Tem alguém aqui que acabou de casar e queria desfrutar um pouquinho mais do casamento, das núpcias? Tem alguém aqui que está com medo de ir para a guerra? Pode voltar embora. Imagina quantos foram embora, pessoal? 5 mil? 10 mil?
15 mil, 22 mil foram embora. Só os covardes. Aí ficaram os 10 mil. Tinha 32, foi 22 mil embora, ficou 10 mil. E aí Deus fala assim para Gideão: Gideão, tem gente demais ainda. Senhor, peraí, nós já estamos em desvantagem, o Senhor está dizendo que tem gente demais? Olha o que o texto diz. Juízes capítulo 7, já mudando o capítulo: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O propósito de Deus de falar que tinha gente demais é para dizer para aquele povo: não ache que vocês que vão vencer essa guerra, para que vocês não se esqueçam de quem foi que trouxe livramento para a vida de vocês. Deus queria trabalhar o orgulho de uma nação que aprendeu a viver longe de Deus. Por isso que às vezes Deus escasseia a nossa situação. Por isso fica tão ralinho algumas coisas na nossa vida, os recursos. Deus fala: tem dinheiro demais, tem amigos demais, tem tempo demais, tem saúde demais, para falar que Ele quer fazer alguma coisa na sua vida, para que você continue com os joelhos dobrados e reconhecendo que é dele que você depende, e não das suas forças e seus recursos. Então, com esses 10 mil, o Gideão tem agora uma orientação de Deus. Deus fala: vai agora até o riacho e vai beber água. E você vai fazer a seguinte conta: quem ajoelhar para beber água, pegar a água com a mão e tomar assim, esse vai ficar no exército. Agora, quem enfiar a cabeça na água para beber igual cachorro, esse você manda embora para casa. De 10 mil, pessoal, foram 9.700 pessoas embora. Só ficaram 300. Com certeza guerreiros astutos, inteligentes, que tomavam água enquanto viam se o inimigo não estava se aproximando. E com 300, contra mais de 20 mil, Deus fala para ele: agora tem gente o suficiente. Eu não sei, Deus faz algumas contas que não bate com a nossa. Mas vale a pena confiar, irmãos. Eu sei que você está fazendo contas na sua vida, eu sei que você está fazendo planejamentos, e algumas coisas não estão batendo, e Deus está falando para você: confie em mim. Eu digo para você: confie, porque Ele conseguiu derrubar um exército com 300. Um exército inteiro. A matemática de Deus é completamente diferente da sua do que a minha. Completamente diferente. E então Gideão vai para a guerra. E aqui que fica bonita a história. Porque Gideão vai para a guerra e Deus fala. Em todo tempo é Deus dizendo como que vai ser a guerra, o que eles vão fazer. E Deus fala para eles: o que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pegar jarros, tochas e trombetas. E vocês vão partir para a guerra com jarros, tochas e trombetas. Irmãos, fala para mim. Nós estamos agora em guerra contra Londrina. Londrina tem um exército violento. De 800 mil pessoas nós temos 17 mil. É mais ou menos a mesma proporção. Aí Deus fala para a gente assim: pessoal, nós não vamos com nenhuma arma, mini metralhadora. Nós vamos com bandeirinha de Sertanópolis. Então, na hora que chegar o exército de Londrina aparecer no trevo, a gente vai... Sertanópolis, terra florida. A gente vai cantando o hino de Sertanópolis. Não é lógico, né? É o que Deus está falando para a gente. Então, pega o jarro e faz isso. E aí eu imagino ele pegando os 300, que já estavam, né, tentando criar uma imagem de como seria essa batalha. E ele fala assim: ó, é o seguinte, a gente vai descer para a guerra com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse aqui é o acampamento, cada um vem e pega um. O que é isso, irmãos? O que é isso? Isso é dependência de Deus, porque o texto continua dizendo: quando eu e todos estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Era simplesmente dizer: nós vamos em nome de Deus, seguindo o nosso líder, sabendo que nessa batalha é Deus quem vai fazer a obra. E sabe o que acontece? O improvável, como sempre acontece na sua vida e na minha vida. O fato de eu estar aqui hoje falando com vocês, irmãos, não atende a nenhum tipo de probabilidade na minha vida, sabia? Aos meus 7 anos eu já tinha envolvimento com o espiritismo. Aos meus 12 anos eu já era um carismático ferrenho. Aos meus 14 anos eu fiz o meu primeiro despacho num terreiro de macumba. Aos meus 17 anos eu me converti. Eu sou do interior do estado de São Paulo. Qual seria a probabilidade de eu estar aqui pregando para vocês hoje? Nenhuma. Pois bem, os planos de Deus não atendem probabilidades, estatísticas, projetos humanos. E aqui estou eu falando para você que uma batalha já foi vencida, outra já foi vencida, e outras tantas serão, mas o fato que eu quero destacar é: quando você vai para uma batalha,
sem os seus recursos, dependendo absolutamente de Deus, a chance de isso dar errado é mínima. Tente ir com seus recursos, tente bater no peito, tente falar que a sua força te trouxe até onde você está, e você terá uma derrota daquelas mais lindas possíveis e desastrosas. Mas dependa de Deus. E aquele pequeno exército minúsculo desceu a colina, e de repente o Gideão falou: toque a trombeta, quebre os jarros. E de repente, do meio do nada, porque as tochas estavam dentro do jarro, apareceu aquele fogaréu no meio da colina, de repente do nada, e aquelas trombetas altas, tom, 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 chamado para a guerra. O povo lá embaixo dos midianitas falou assim: meu Deus, eles pegaram a gente de surpresa, porque era um pequenino exército, eles acharam que a tropa estava chegando. Eles acharam que a tropa estava chegando. E como eles tinham se associado a outros exércitos embaixo, lá tinha umas outras associações, um levantou contra o outro, começou a correr, passar a espada no outro, começou aquela briga. Resultado, os que não morreram fugiram. Quando o Gideão chegou no acampamento, não tinha mais ninguém para lutar. Ele venceu a guerra sem levantar uma espada. Por isso que a palavra de Deus diz: essa batalha você não tem que pelejar, essa batalha é minha. Êxodo capítulo número 14. Essa batalha é minha, deixa que eu cuido dela. Você vai vencer essa batalha, meu irmão, se levantar uma palavra de ofensa, mas dependa de Deus. Não tente falar e bater no seu gogó falando: deixa que eu resolvo isso, porque eu tenho voz o suficiente. Voz ativa. Deus não vai usar o seu dinheiro para você chegar onde você quer. Deus não vai usar as suas espadas que você criou e que você levantou e falou: agora eu vou resolver isso do meu jeito. Deus vai resolver isso com você, através do quarto secreto de oração, enquanto você usar a trombeta da oração, dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, eu levanto a minha voz, Senhor, eu declaro que as muralhas cairão, Senhor, eu só dependo do Senhor, eu vou desistir de lutar com as minhas forças, e eu vou ser um exército pequenino, mas ao Senhor, eu estou em grande vantagem. Eu sempre tenho uma frase que eu ouvi de um pregador americano chamado Charles Swindoll. Ele diz: um com Deus é sempre maioria. Você está sozinha? Sente que todo mundo virou as costas para você, sente que não há mais solução, você está desamparado, sente que as coisas são muito volumosas para você. Escute o que eu estou te dizendo: um com Deus é sempre maioria. Você não está em desvantagem quando está com Deus. Vamos ficar em pé? Porque o texto continua assim e termina assim. Olha lá o texto. Quando as 300 trombetas soaram, pode vir aqui para o louvor aqui à frente. O Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. E acabou a guerra ali. E sabe como é que termina o texto? Ele termina o texto dessa maneira: assim, o exército de Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou em paz de 40 anos. Duas coisas aqui antes de a gente cantar essa linda canção e você usar sua trombeta aí. Duas coisas. Primeiro, eles lutaram uma guerra que era desnecessária. Eles não precisavam ter entrado nessa guerra. Entraram numa guerra totalmente desnecessária por causa dos seus erros e suas escolhas. Se você está assim essa noite, se você está aqui, se familiarize com esse texto. Você não deveria ter entrado nessa guerra, né? Mas está nela, agora você vai ter que lutar. Segunda coisa, não é porque a guerra foi provocada por você que Deus não pode te ajudar a sair dela. E é o que o texto mostra. Deus vem na intervenção e diz: vamos resolver isso. E seja você o iniciador de uma guerra, seja as circunstâncias, Deus está aqui essa noite para declarar sobre a sua vida que se você depender dEle, Ele vai manifestar a mão da vitória. E não tem nada mais lindo que a mão da vitória de Deus. Então eu convido você a tocar sua trombeta. Toque a sua trombeta agora. Qual é ela? É a sua oração, é a sua adoração. Nós vamos cantar essa canção, queridos, que diz que as muralhas cairão, que os midianitas serão destruídos. Eu queria que você cantasse o mais alto que você pudesse. Se você não souber cantar, eu queria que você desse nome aos seus midianitas. Eu derrubo em nome de Jesus todo esse altar de Baal que eu levantei. Esse midianita que está contra a minha vida me ofendendo vai cair por terra. Essa escassez, essa privação, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse sofrimento angustiante vai cair por terra em nome de Jesus. Declare: enquanto nós cantamos, use a sua trombeta em nome de Jesus.
Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh, Deus. Nós levantamos seu nome nas trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh, Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Vamos declarar isso Muralhas vão cair, mais forte, muralhas vão cair. Oh, que o inimigo ouça o som dessa trombeta que toca nesse lugar. muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Muralhas vão. Eu creio, Senhor. Nós confiamos em teus recursos. Nós entregamos nossas vidas. A vitória vem de ti. Nós declaramos isso essa noite, Senhor, nesse lugar. Que qualquer coisa que nos separe daquilo que o Senhor tem preparado para nós estão caindo por terra nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare aí no seu lugar. Declare com o seu coração. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cante isso. Declare isso. Tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Continue batendo suas palmas assim, como um exército marchando. Senhor, nós confiamos nas suas palavras, nós confiamos, ó Deus, nas suas promessas. Senhor, muitos de nós nos colocamos em encrenca voluntariamente, mas estamos aqui reconhecendo que precisamos de Ti, Senhor. O Senhor, ó Deus, permitiu que os midianitas nos atacassem, mas nós precisamos desfazê-los, nós precisamos derrotá-los, Pai. Outros estão enfrentando a dor dos midianitas aparecerem no horizonte, sem ter clamado e nem chamado por eles. Por isso, Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar, ó Deus, dos enroscos, das artimanhas, das mentiras do exército inimigo. Então nós declaramos nesse lugar que nós somos mais do que vencedores, pela vitória que há em Jesus, e nós tocamos a nossa trombeta nesse lugar, o nome de Jesus que tem todo o poder, toda a autoridade, e o nome de Jesus que nós exaltamos nesse
nesse lugar, vai romper todas as trevas, vai romper todas as muralhas e vai vencer todas as guerras, e nós sairemos daqui declarando que o Senhor é bom, maravilhoso, eterno, tremendo e santo. Senhor, faça-nos vencer as guerras que o Senhor nos concede, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso agora. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.